Abra seu livro, seu livro, em Neemias capítulo 8. Neemias capítulo 8, verso 13. Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios. Vai voltando aí que você vai achar Neemias aí. Neemias capítulo 8, verso 13. Quem achou, diga amém. Diz assim o verso 13: no segundo dia do mês, o chefe de todas as famílias, os sacerdotes, os levitas, reuniram-se com os escribas, Esdras, para estudarem as palavras da lei. Descobriram na lei que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés que os israelitas deveriam morar em tendas durante a festa do 7º mês. Por isso, anunciaram em todas as suas cidades e em Jerusalém: saíam às montanhas e tragam ramos de oliveiras cultivadas, de oliveiras silvestres, de murtas, de tamareira e de árvores frondosas, para fazerem tendas conforme está escrito. Vamos orar. Pai, obrigado pela Tua palavra, que é viva e que é eficaz. E pedimos que o Senhor venha tomar cada mente agora e fazer essas mentes cativas, Senhor. Tira os tampões dos ouvidos agora e que essa palavra possa penetrar no profundo do coração. Repreendemos toda e qualquer ministração contrária. Libera mais anjos ministradores aqui neste lugar, Senhor. E cancelamos, anulamos toda e qualquer ministração contrária. E liberamos anjos, pedimos que libere anjos guerreiros, delineando os quarteirões, anulando, cancelando toda atuação maligna na autoridade que é no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Nós vamos trabalhar aqui em cima desses versos, porque dia 31 de outubro é comemorado o dia da... O pessoal sabe, você estudou isso aí com o povo? Dia da Reforma. Você estudou isso com o povo? Estudou semana passada, então muita gente não veio. Então é o dia da Reforma. Por que da Reforma? A igreja se desviou daquele princípio estabelecido por Deus, não é? E chegou um tempo que teve que realinhar, chamar a igreja de novo para a originalidade, para o princípio, para a palavra, né? E a gente está dando só uma explanação, e por isso levantou Martinho Lutero com as suas 95 teses para contestar, para alinhar, para afirmar o que dizia a respeito, o que dizia a palavra de Deus e aonde a igreja havia se desviado. Então veio a reforma e por isso a gente comemora aí, está fazendo 508 anos agora em 2025. Mas muito mais com a reforma, é o efeito disso nas nossas vidas. Deveríamos e devemos comemorar o dia da reforma. Mas qual é o efeito da reforma na igreja de hoje? Qual é o efeito da reforma dentro das nossas vidas? Dia 31 de outubro também agora comemora o Halloween, o dia do Saci Pererê. Então colocou um monte de coisa aí dentro do dia 31. Mas realmente o que tem ficado dentro dos nossos corações? Por que escolhi Neemias, ou fui orientado a escolher Neemias? Porque Neemias também trouxe uma reforma. Apesar de toda a destruição, o povo foi para o exílio, e quando o povo voltou, o povo exilado, estava tudo destruído. Os muros, as portas, todas elas destruídas, e começaram agora a fazer uma reforma, fazer tudo novo, de novo, para que onde o povo pudesse habitar e ali pudesse cultuar ao Senhor. Então, em cima disso, dentro da reforma, o nosso tema é: eu preciso de reforma? Pergunta para o outro aí. Eu preciso de reforma? É uma boa pergunta, porque a gente fala assim: a igreja tem que ser reformada, a igreja tem que passar por uma outra reforma. Quem é a igreja? Nós. Então a pergunta, quando a gente fala igreja, aí parece que a gente se exclui. Mas quando a pergunta é: eu preciso de uma reforma? A pergunta agora básica é essa, porque a gente avalia a história, a gente analisa a história, vê como que a igreja desviou dos caminhos, do propósito, da originalidade, e a gente fica falando: a igreja precisa de uma reforma, a igreja precisa de uma reforma. Mas a reforma começa por quem? Começa por mim, em mim e através de mim. Ela começa por você, e em você, e através de você, nós vamos então anunciar, né, essa reforma que precisa ser
necessário. E a igreja desviou muito, querido. Ela desviou muita coisa. Antigamente tinha venda das indulgências, hoje a gente está vendendo não sei o quê para pedacinho da cruz de Cristo. É um monte de coisa que a gente está entrando no mesmo caminho, no mesmo processo. E Salomão fala uma coisa interessante: não há nada de novo. E o homem é o mesmo desde o dia que Adão caiu. O coração do homem é o mesmo desde o dia que Adão caiu. Então, com essa pergunta em cima de que nós precisamos de uma reforma, e ela começa através de mim, e começa em mim e por mim. Não adianta falar que a igreja precisa de uma reforma se você não se incluir. Porque quando você não se inclui, quer dizer que você está bom, não precisa de reforma nenhuma. Mas todos nós precisamos passar por uma reforma. E se necessário, todos os dias temos que passar por uma reforma. Em alguma área da nossa vida, nós estamos aí em alguma deficiência. Por isso, o povo exilado volta, e agora eles estão restaurando as portas, e agora eles começam a retomar, porque o povo agora retoma a leitura da palavra. E a Bíblia diz que o povo se alegrou. E era desde o amanhecer até o entardecer, o povo ficou ali ouvindo a palavra. 2 horas aqui o povo já fica cansado, não é? Assim, dando sono, já pensando no macarrão, no frango que vai comer. O negócio é louco. Mas o povo aqui, eles tinham fome e sede da palavra. E no verso 13, então, diz que agora se levantaram para ouvir a palavra de Deus. E eles já haviam esquecido algumas coisas. Quando a gente não lê a palavra, alguma coisa a gente vai esquecendo, igual aconteceu com esse povo aqui. Quando eles voltaram e começaram a ler a palavra, se alegraram e começaram a relembrar algumas coisas. E a Bíblia diz que quero trazer à memória o que me pode dar o quê? O que me pode dar? Esperança. E no verso 13 agora eles começam a ler a palavra. Ele diz assim: então todo o povo saiu para comer, beber e repartir com que nada tinha preparado para celebrar com alegria, pois agora compreendiam as palavras que lhe foram explicadas. Com alegria, comemoravam, porque agora eles compreendiam a palavra e o que está sendo o quê? Explicado. Como é bom nós podemos receber o entendimento da palavra através do Espírito Santo de Deus. A gente fica alegre, porque você recebe uma revelação diretamente ao seu coração. Como que é bom. E tem pessoas, se não vigiar aqui, querido, você sai da mesma maneira que você entrou, porque o inimigo tem uma maneira de agir na sua mente e roubar tudo aquilo que vai ser ministrado. Por isso que você agora, quando vai sentar para ouvir, para adorar e louvar, você precisa concentrar, você precisa dominar a sua mente. Quem dá voz de comando na sua vida não é a sua alma, mas é o seu espírito. Quando a alma começa a dar voz de comando, a música está ficando chata, o tempo está demorando, ainda não começou a pregar, e agora vai vir a hora do dízimo, a alma vai falando essas coisas, você vai cedendo. Não é assim? Mas a Bíblia diz que o povo, eles se alegraram. E o chefe de todas as famílias, e os sacerdotes, os levitas, reuniram-se com o escriba Esdras para estudar as palavras da lei. Estudaram. Olha que fundamental, eles reuniram-se para estudar a palavra da lei. Estudaram. A gente precisa se aprofundar mais na palavra. A gente está muito raso na palavra. Precisamos nos aprofundar, porque no dia da crise, o que te segura não vai ser a sua experiência, não vai ser o seu título, não vai ser seu salário. No dia da crise, quem te segura é a palavra. É a palavra que te segura. Então peça a Deus para colocar fome e sede no seu coração pela palavra. Você que não está com vontade de ler a palavra, nem de orar, peça a Deus para colocar no seu coração. Retoma a sua vida de novo. Retoma a sua vida. Faça uma reforma nessa área da sua vida de intimidade, de relacionamento com Deus. Faça isso, no nome de Jesus. E continuando, o verso 14 diz: descobriram na lei. E descobriram na lei, descobriu. Gente, todo dia que você lê a palavra, vai ter uma revelação de Deus para o seu coração. Vai ter. Descobriram. Todo dia que você lê a palavra, não vai ter, sempre haverá uma coisa nova revelada ao seu coração. Você pode ficar com o Salmo 23 o ano inteiro, e eu garanto a você que Deus vai revelar coisas profundas e tremendas ao seu coração, só no Salmo 23. Mas a gente não consegue imaginar isso. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é viva. Ela é viva. Por isso que muita gente, vou ler o Salmo 23.
Faça um compromisso com Deus e busque a Deus profundamente. Você vai ver se a gente vai revelar coisas grandes e ocultas que você ainda não conhece. Eles descobriram na lei que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés que os israelitas deveriam morar em tendas durante a festa do 7º mês. Eles descobriram. Não estavam nem lembrando disso mais, então, lendo a palavra, descobriram, havia uma ordem de Moisés, que durante essa festa deveriam morar em tendas durante 7 dias. Durante 7 dias. Olha o que eles descobriram, coisa profunda, tremenda ao coração do povo de Deus. Quando a gente lê a palavra, quando a gente mergulha na palavra, sempre haverá uma coisa nova. Você vai descobrir coisas profundas para o seu coração. E descobriram então que havia na lei de Moisés, na palavra de Deus, que eles deveriam morar por 7 dias na tenda. E a tenda fala de um período. A tenda fala que deveriam lembrar quando eles estavam no deserto e a caminho da terra prometida, entre a saída do Egito e o caminho da terra prometida, deveriam morar em tendas. Eles eram um povo que estavam caminhando no deserto. E que haveria um tempo que eles chegariam na terra prometida e a partir daí não deveria mais morar em tendas, mas deveria se comemorar e colocando as tendas no terraço, em algum lugar, para lembrar do tempo que eles estavam no Egito, do tempo que Deus trouxe o maná para eles, do tempo que Deus abriu o mar vermelho para eles. Ele diz, nesse tempo, ele diz, eu sou o Senhor e eu cuidei de vocês. E nós estamos aqui, querido, vivendo nesse tempo. Nós temos um tempo para viver aqui, porque nós vamos caminhar, nós estamos caminhando para a nossa Sião celestial. Nós estamos caminhando para a nossa terra prometida. A terra prometida não é aqui na terra. Não é. E às vezes nós estamos morrendo por esse negócio aqui, nos destruindo, acabando a nossa saúde, por causa desse lugar que nós não vamos ficar. Aqui é um lugar de passagem. É um lugar passageiro. E gente morrendo por causa de um lugar passageiro. Perdeu o sentido da vida. Quando você fixa sua vida só neste lugar, você perde o sentido da vida. Mas a Bíblia diz então que eles descobriram que deveria montar as tendas e morar nela por 7 dias. E quando eles estavam deitados lá na tenda por 7 dias, eles lembravam do tempo que eles passaram, do tempo que eles saíram do Egito, a mão de Deus poderosa tirou eles do Egito, do tempo que eles caminharam no Egito, do tempo da provisão deles no deserto. Então a tenda é para trazer a memória, para você não esquecer que Deus continua no controle. E que Deus é fiel, aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir, porque eles chegaram na terra prometida. Tenda. E nós estamos morando nessa tenda, porque nós vamos para a nossa Sião celestial. Nós vamos para lá. Então nesse tempo de tenda nós estamos vivendo aqui, querido, é um tempo de você relembrar o que Jesus fez na cruz do Calvário por mim e fez por você. Então agora com essa reforma que Neemias está trazendo ao povo de Israel, e eles lembraram agora que deveria construir uma tenda, mas essa tenda havia alguns detalhes que deveriam constar, os ramos que deveriam constar nessa construção dessa tenda. E eles falam aqui agora no verso 15, por isso anunciaram em todas as suas cidades e em Jerusalém, saiam às montanhas e tragam ramos de oliveiras silvestres. Então não é qualquer tipo de tenda, havia uma ordem como construir essas tendas. E não deveria ser qualquer ramos, mas tinha uma instrução de que tipo de ramos deveria essa tenda ser montada ou construída. Diz, vocês vão construir essas tendas, mas tem uma direção. É interessante que Deus, quando te dá uma visão, Ele dá a direção e te dá de como você tem que fazer. O detalhe é que a gente não tem paciência para ouvir o que Deus tem para nós. Quando Deus falou, vamos fazer a arca, Ele deu a medida certa. Quando Ele falou, vamos fazer a arca, Ele falou, então chamou Noé. E deu a medida certinha como Ele deveria fazer. E às vezes nós não temos paciência de esperar o que Deus para dar a medida certa, a quantidade certa, o lugar certo. A gente sai desesperadamente. E tem gente que diz assim, mas eu não consigo ouvir a voz do Senhor. Se você abrir o seu coração, Deus vai falar com você. Ou talvez já tenha falado, talvez no jeito que você espera, mas Ele tem falado ao seu coração. Então agora eles têm descobriram a lei que deveria agora morar em tenda por 7 dias, para lembrar do tempo de deserto.
que Deus proveu, que Deus prometeu, que Deus trouxe milagres, é que Deus matou gente, o deserto para lembrar dessas coisas. Mas diz então, vamos construir uma tenda. Então diz, agora sai às montanhas. Quando Deus diz para construir uma tenda, Ele diz, tem que ter atitude. Não adianta você saber que tem que construir a montanha, tem que construir a tenda, se você não sair e procurar os ramos certos. Tem que haver atitude. Tem que haver uma orientação para quando você for sair para construir uma tenda. Não é sair de qualquer jeito, né? Mas você sai com uma orientação. E a Bíblia diz então que eles saíram para as montanhas e disseram, e tragam ramos de oliveiras o quê? Cultivadas, ou silvestre. Ele diz, na sua tenda tem que ter esse ramo de oliveira silvestre. O que é uma oliveira silvestre? É uma oliveira que foi cultivada, uma oliveira saudável, uma oliveira que poderia ser usada, uma oliveira que poderia ser usada na alimentação, uma oliveira que poderia ser, o óleo dela poderia ser usado na unção, o óleo dela poderia ser usado na provisão. Ele diz, olha, quando você subir a montanha e você for construir sua tenda, não pode faltar esse ramo da oliveira, porque esse ramo da oliveira, ela fala também de um óleo da presença do Espírito Santo. Então, quando ele diz, então, traga o ramo de oliveira, é para você lembrar que há algumas coisas que haverá aplicabilidade desse fruto da oliveira, que é a azeitona, e ela, quando for trabalhada, ela vai deixar esse óleo na sua casa. A pergunta que quero fazer nessa manhã, existe óleo da oliveira na sua casa? Tem óleo lá? Está rangendo demais o relacionamento, está saindo faísca demais, tem muito barulho, tem muita ranhetice quando a porteira fica velha e vai rangendo demais. Tem muito isso na sua casa? Está precisando de um óleo dessa oliveira, colocar nessa porteira velha, né, para ficar macio. Está na hora de apropriar dessa unção do Espírito Santo sobre a sua vida, para que o fruto possa ser manifestado e há uma mudança dessa fala. Nessa tenda não pode faltar esse óleo. Você ser cheio do Espírito Santo de Deus. Cheio do Espírito Santo de Deus. Ele disse, coloque o ramo de oliveira. E o ramo de oliveira fala de capacitação. Quando vai capacitar a unção, quando você traz um rei, você capacitá-lo, ungí-lo de capacitação. Na sua casa, na sua tenda, onde você mora temporariamente, tem esse óleo para capacitação. Como tem sido feita a capacitação na sua casa? Como tem sido feita essa reforma que a gente fala tanto, de dia 31 de outubro, mas na verdade, todo dia tem que ser um dia de reforma. Como anda essa reforma de capacitação na sua casa? Como você anda capacitando a sua casa, capacitando a sua empresa? Como que anda essa capacitação, essa reforma necessária na sua casa? Como você tem capacitado a você mesmo? O que você tem falado para você mesmo? Como tem sido a sua obediência a Deus? Ou você faz aquilo que você determina no seu coração e ainda embute Deus, falando que Deus falou no seu coração, mas isso é da sua vontade, do seu querer, do seu desejo? Como anda essa capacitação de tirar os tampões dos ouvidos e ouvir tão somente a voz de Deus? O ramo de oliveira que traz esse óleo, que capacita. Como você tem capacitado a sua casa, os seus filhos, aqueles que moram dentro da sua casa, quando você joga o óleo sobre a cabeça deles, o que você ministra sobre a vida deles, o que você ministra sobre a sua casa? Ele diz, você tem que sair e traga um ramo de oliveira saudável, um ramo de oliveira que possa ser usado. Esse óleo então fala do poder do Espírito Santo, do fruto do Espírito Santo. Este óleo fala da capacitação, quando você capacita alguém para cumprir um propósito, para cumprir um chamado, como tem sido feito isso na sua casa, na sua vida. Ele diz, traga o ramo de oliveira. E a pergunta é, na sua casa tem esse ramo de oliveira, querido? Tem esse ramo? Onde o Espírito Santo tem espaço na sua vida? Onde o Espírito Santo tem espaço na sua casa? Tem esse ramo na sua casa? Se não tem, está precisando de uma reforma. Está precisando de uma reforma urgente. Ele diz, então, traga o ramo de oliveira. Fala do poder do Espírito Santo, do fruto do Espírito Santo, da paciência, da longanimidade, da fidelidade, da alegria. Tem isso lá.
Se está faltando, está na hora de uma grande reforma. Está na hora de uma grande reforma. Não só no dia 31 de outubro. É claro que a data é comemorativa, não estou dizendo isso. Precisando de uma reforma na sua casa. Precisando urgentemente de uma reforma. Ele diz, então, do óleo. O óleo fala de capacitação. O óleo fala do poder do Espírito Santo. E o óleo fala de provisão, da comida. Ele diz, olha, traz o ramo de oliveira para que não falte o óleo, para que não falte a provisão. A pergunta é, está faltando provisão na sua casa? Está faltando? Cadê o ramo de oliveira? Que através do ramo de oliveira haverá o óleo para a alimentação. Haverá o óleo para a alimentação. E a pergunta é, tem óleo na sua casa? Tem provisão na sua casa? Tem provisão física? Tem provisão emocional? Tem provisão espiritual na sua casa? Esse ramo está lá presente. Esse ramo tem produzido esse tipo de óleo que tem suprido as necessidades. Tem esse ramo lá? Se não tem, está na hora de uma reforma. Está na hora, urgentemente, de uma reforma. Você está muito nervoso, muito esquentado, muito preocupado, não é? Dormindo mal, comendo mal, é ou não é? Está precisando de uma reforma aí, querido. Está precisando do óleo da provisão. E a Bíblia diz que nosso Deus é o Deus da provisão. Então, você descansar em Deus, esperar em Deus, sabendo que Ele pode fazer infinitamente mais do que você tem pedido ou pensado. Não basta saber da história da reforma. Você precisa aplicar a reforma no seu coração. Você precisa aplicar a reforma na sua casa. Você precisa aplicar a reforma na sua vida. Ele diz, sobe as montanhas, mas não volte com as mãos vazias. Diz, traga o ramo de oliveira. Mas depois ele diz também, para trazer o ramo de oliveira, ele diz para trazer outro tipo de oliveira. Ele diz, e de oliveiras o quê? Silvestre. Na outra versão fala zambujeiro. Zambujeiro é uma erva brava. É ou não é? Sim ou não? Sim. Não estou sabendo, mas não vou dizer que é sim, porque está falando que é sim. É uma erva brava. E toda casa tem erva brava. Tem ou não tem? Sim ou não, gente? Tem por quê? Não sei, mas tem, né? Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Filho de peixe é peixinho, mas filho de crente não é? Não é. O seu filho precisa converter. O seu filho precisa ter uma experiência com Deus. Toda casa tem um zambujeiro bravo. E nós éramos chamados de zambujeiro. Nós éramos uma erva brava que nós somos enxertados na videira, nesse ramo. Nós fomos enxertados. E por isso, nós gentios somos enxertados em Israel. Foi uma oportunidade que Deus, pela graça de Deus, que Ele nos concedeu. Nós somos enxertados, queridos. E na sua casa tem uma erva brava lá, que precisa converter. Ele vem para a igreja, ele canta com os meninos, fica na sala lá, está tudo certo. Mas um dia ele precisa confessar Jesus como Senhor e Salvador. Tem um zambujeiro lá, tem uma erva brava lá na sua casa. E que você precisa, através desse ramo de oliveira silvestre, cultivada, é que vai influenciar a vida desse zambujeiro. Desse ramo aí, que precisa ter uma experiência com Deus. E sabe quem é o responsável? Você. Porque essa reforma começa por você, em você e através de você. Que através de você, você vai semear esse óleo na vida dos seus filhos e na sua casa. Não pense em você, pelo fato de seu filho estar vindo na igreja, que ele aceitou Jesus, engano seu. Porque ele vai vendo umas coerências entre o que você fala e o que você faz. Ele vai vendo a coerência do jeito que você é aqui na igreja, do jeito que você é em casa. Esse zambujeiro vai percebendo, essa erva silvestre, essa erva brava, ele vai percebendo isso. Aí no final, chega o tempo de ele decidir, vai dizer, então, o que eu quero ser? Uma erva que foi cultivada ou uma erva brava, silvestre? Ele vai determinar isso através desse ramo de oliveira
cultivado, tratado. Minha pergunta é, na sua casa tem um zambujeiro? E o que ele tem visto através de você, que essa erva cultivada, de provisão, de capacitação, que é cheio do Espírito Santo de Deus? O zambujeiro está na sua casa, o caminho que eles estão tomando, o que eles têm ouvido de você? Então, quando eu falo, sai e traga os ramos de oliveiras cultivadas, trabalhadas, tratadas. Ele diz também, traz o zambujeiro, porque a gente vai enxertar, para que haja o quê? Transformação. A pergunta é, esses ramos, esse zambujeiro, tem se aproximado de você, tem enxertado em você, o que tem sido produzido na vida deles? Qual o resultado disso que tem surgido na vida deles? Eu conversei com uma pessoa, ela disse, pastor, eu vou para a igreja, mas eu tenho que largar tudo isso. Eu digo, eu tenho que deixar de fazer tudo isso? Ou eu não posso fazer isso? Eu digo, não, você pode vir, não se deixar de fazer nada. E ela falou, como assim? Eu digo, olha, a Bíblia diz que eu tudo posso. A questão é, não o que você pode, mas o que você precisa. Você precisa disso para viver. Você precisa disso aqui para viver. Você precisa disso aqui para viver. A questão é que você tem que discernir o que você precisa. Porque hoje a gente vem e diz, o que você não pode fazer? A gente fala assim, não, você virou crente agora, o que você não pode? Eu digo, não, eu tudo posso. Eu só não preciso disso mais. Minha vida foi preenchida por Jesus na minha vida. Então esse negócio que crente não pode, muito pelo contrário, eu posso tudo. Até deixar de pecar eu posso ou não posso? Porque eu não sou mais escravo do pecado. Não, não sou. Eu não preciso dessas coisas para viver. Dizer, não, eu não preciso disso. Eu preciso só de Jesus na minha vida. E viver com Jesus é uma aventura diferente todo dia, a cada dia. É diferente. Então, eu não deixo de fazer as coisas. Eu posso fazer tudo. Eu posso fazer todas as coisas. Mas eu não preciso dessas coisas que o mundo está me oferecendo, dizendo, não preciso. Porque Jesus é suficiente na minha insuficiência. Ele é suficiente. Aqui que está o ponto. Então, quando alguém perguntar se você agora virou crente, vai deixar de fazer algumas coisas, vai dizer, não. Eu posso fazer todas as coisas. Mas eu não preciso dessas coisas, que hoje você é escravo. É bem diferente. Sim ou não? É bem diferente. Então, quando fala de trazer esses ramos de oliveiras silvestres, são zambujeiros em casa. A casa precisa passar por uma conversão. Precisa passar por uma conversão. Tem que haver reforma de conversão na nossa família. Está havendo um certo de convencimento. Está havendo um certo de teatro. Algum tem uns cultos que virou show agora. Só mexe com a alma. E as pessoas pulam, cantam e saem sem atenção. Aquela tensão que estava durante a semana, pula e canta, mas não recebe uma palavra direta no espírito. Aquela coisa almática, só mexe com a alma e vai dando grito. Não sou contra grito não, gente, entenda aqui. Mas não chega no espírito, fica na alma, aquele culto totalmente almático, que fala aqui que você gostaria de ouvir, mas não traz um confronto e fala aqui que você precisa ouvir, precisa trazer uma reforma na sua vida, na sua casa. Zambujeiro. E tem zambujeiro lá no seu serviço, que está precisando de um toque, de uma aproximação com você. Para ele ser enxertado em Cristo Jesus e ter uma transformação de vida. Minha pergunta é, como anda seu testemunho lá no seu trabalho? Deus te colocou lá para você ser esse ramo silvestre. Silvestre não, cultivado, trabalhado, transformado para influenciar outras pessoas. E Deus te plantou lá para você florescer, para ser esse ramo cultivado, trabalhado, para influenciar pessoas e ser um bom funcionário. E de quebra, você faz o quê? Recebe o salário. Precisa dessa reforma aí. Porque tem muita gente que está entrando no trabalho achando que está lá só para trabalhar e receber salário. Você não entendeu o princípio da reforma. Deus te plantou lá para você ser esse ramo de oliveira cultivada, trabalhada, transformada. Aí você dá um testemunho de um bom funcionário, aí de quebra, você recebe um salário no final do mês e dá glória a Deus. Amém, querido?
precisa ter essa reforma de consciência, de propósito, de missão. Se você está achando, você está no trabalho para receber um salário, você precisa de uma grande reforma na sua vida. Você precisa de uma grande reforma na sua vida. Deus te colocou lá para você receber salário, não. Deus te colocou lá para você ser um ramo de oliveira cultivada para as pessoas que se aproximarem de você, se enxertarem em você e eles terem a vida de Cristo na vida deles. Eu posso ouvir um amém, querido? Se não está acontecendo isso, você precisa de uma reforma lá no seu trabalho, através da sua vida. E ele fala então oliveira de silvestre, ele fala de murtas. Murta fala dessa planta que tem um bom perfume, de resistência, um bom perfume. A Bíblia diz que nós somos o bom perfume de Cristo. A Bíblia ela compara Jesus com a rosa de Sarum, um bom perfume. Onde você passa, você deixa saudade. Onde você passa, as pessoas falam assim, por que fulano foi embora? Ele diz, na sua casa você tem que colocar o quê? O ramos de murta. Uma casa agradável, que tem um bom perfume. Essa casa precisa atrair o quê? Pessoas. Porque tem casas que atraem demônios. Misericórdia, Senhor. Não é assim? Está amarrado. Não é assim que a gente fala? Está amarrado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não amarra demônio nenhum se tem legalidade na sua vida ou na sua casa. Não adianta falar que está amarrado. Não adianta. Tem que ter um bom perfume. Tem que ter a presença de Deus na sua casa. Aí sim. É de estragar ramo de murta na sua casa. Um ambiente saudável. Um ambiente onde é proporcionado uma saúde, o quê? Uma saúde emocional, palavras doces, palavras temperadas, é de que traga esse ramo e põe na sua casa, para que haja um bom perfume, que as pessoas tenham saudade da sua casa, que você tenha o prazer de voltar para casa. Quando as pessoas chegarem na sua casa, vai dizer, essa casa é diferente, tem um bom perfume nessa casa, essa casa tem ramo de murta. Ele diz, coloque ramo de murta na sua casa. Porque se você não colocar ramo de murta na sua casa, sabe o que acontece? Vem o cheiro da carne. O cheiro da carne, ele atrai confusão, ele atrai divisão, ele atrai contenda. Gálatas capítulo 5, vem lá. Quando você não coloca esse cheiro de murta, esse ramo de murta na sua casa, tem um espaço para a carne. Quando há espaço para a carne atrai demônio. Atrai. E não adianta falar que não, porque atrai. Porque a carne, ela cheira mal, querido. A carne não é um bom cheiro para Deus, a carne é um bom cheiro para o inferno. A carne dá um cheiro que atrai esse demônio para a sua casa. E você dizer, então, vamos fazer uma campanha lá na minha casa, eu quero saber como é que anda a sua boca, do que você fala e como você faz dentro da sua casa. Ele disse, coloca ramo de murta nessa casa. Uma casa onde as pessoas tenham o prazer de chegar e ficar. As palavras que têm gerado as sementes na sua casa, ele diz, coloque o ramo de murta na sua casa, para que haja o bom perfume de Cristo. Eu quero perguntar, na sua casa tem esse ramo de murta? Um bom perfume, agradável? As pessoas têm o prazer de estar, as pessoas descansam na sua casa. Você descansa na sua casa? Tem esse ramo? Que não adianta nada você ter uma casa tão boa, tão bonita, com os melhores móveis, se não tiver o ramo de murta. Essa casa fica vazia, fica fria, fica pesada. Porque quando tem ramo de murta nessa casa, vou dizer uma coisa para você, não tem espaço para demônio chegar, não. Mas não tem mesmo. E se chegar, por um caminho ele entra, 1% ele vai sair em nome de Jesus. A pergunta continua, tem ramo de murta na sua casa, querido? Tem um bom perfume? Tem palavras agradáveis, saudáveis? Tem esse ramo lá? Se não tem, está na hora de uma reforma na sua casa. Está na hora de uma reforma. Não só no dia 31 de outubro, mas todos os dias. E a Bíblia continua, está em tempo ainda. Ele diz, então, coloque ramo de murtas. Depois ele fala de tamareiras. Tamareira, na outra versão, fala de palmeiras. Ele diz, olha, me traga o ramo de palmeira.
Porque a palmeira fala de resistência, de resiliência. A palmeira tem a capacidade de brotar em terrenos secos. Ela tem essa capacidade de brotar em terrenos secos. No tempo da adversidade, no tempo de deserto, a palmeira, ela nasce e ela cresce. Como é que anda a sua palmeira, o ramo de palmeira na sua casa, esse tempo de deserto que você está vivendo? Como é que anda essa palmeira, esse ramo na sua casa? Ela diz que ela cresce, e ela cresce reta. Aqui fala de retidão, de caráter, de palavra. Como anda o seu testemunho na sua palavra? Como é que anda isso? Como é que anda a sua vida? É vida dupla? Tem máscara? Como é que anda essa retidão, querido? Como é que é a sua ética? A nossa ética é a ética do reino de Deus. Tamareira. Ele diz, coloque ramo de tamareira na sua casa. Porque no dia do deserto, você não vai ser sucumbido, mas você vai brotar. Sabe por quê? Porque Deus é contigo. Eu não sei qual deserto você está passando, mas a Bíblia te compara com uma palmeira. E está na hora de brotar nesse deserto. Não é para ficar murmurando, falando que Deus esqueceu de você, que Deus não olha para mim. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você está aqui hoje, que Deus tem velado pela sua vida. Ele diz, traga um ramo de palmeira. Porque o dia que vier o deserto, você não vai ser sucumbido, mas você vai brotar em nome de Jesus. Você vai resistir, porque Deus é contigo. E ela fala de retidão, de caráter, de palavra. Precisamos hoje de homens e mulheres com palavra. Que cumpra o que foi prometido. Que você cumpra a palavra que você deu. Retidão. Não é retidão, essa retidão legalista, essa coisa pesada. Essa retidão que você estabeleceu sobre você mesmo. Não é essa retidão. É uma retidão baseada na graça. E a graça está envolvida nas 5 solas que veio o resumo da reforma. As 5 solas falam de somente a Escritura, somente a fé, somente a graça, somente Cristo e somente glórias a Deus. A palavra é nosso livro de regra e de prática e de vivência. A palavra de Deus não é um livro de receita, mas é um livro da palavra de Deus que exige de nós o quê? Obediência. E a salvação, ela vem pela fé. A salvação, ela vem pela fé. Não é pelas boas obras. Você pode ser bonzinho, ter retidão, pagar suas contas em dia, está tudo certo. Mas se não tem Jesus no coração, vai para o inferno do mesmo jeito. Salvação está baseado em coisas extraordinárias. Não está baseado. Está baseado na cruz do Calvário. Então, somente a Escritura, somente a fé, e ele diz somente a graça. Não é mérito nenhum. Deixa eu falar uma coisa para você. Não há mérito nenhum você aceitar Jesus. Nenhum. Tem gente que acha que está fazendo um favor tremendo para Deus em aceitar Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não presta conta a ninguém. É você que vai prestar conta quando você morrer. Então não é favor nenhum você aceitar Jesus. Isso é bom para você e como é muito bom para você. Porque tem gente que aceitou Jesus, está fazendo um favor para Deus. Deus está te dando uma graça, um favor que você não merecia para você aceitá-lo. Porque se você não aceitá-lo, você vai morar eternamente longe dele. Com certeza que vai. Então você não está fazendo favor nenhum em aceitar Jesus. Deus não está falando para você aceitar uma religião. Deus está falando para você aceitar o Filho dele. Que ele é o único mediador entre Deus e o homem. Quando você aceita Jesus, isso é bom para você. E muito bom para você. Eu posso ouvir um amém, quer ver? Você não está fazendo favor nenhum vindo para a igreja aqui adorar a Deus. Você não está fazendo favor nenhum. Sabe quem precisa de adoração? Sabe quem precisa adorar? Você. Que Deus tem os serafins, querubins, fica lá 24 horas adorando Ele. Aí Ele abriu esse espaço para nós, para adoração. Aí diz, não, tem que ir lá adorar o Senhor, é um privilégio seu. A gente só adora quem a gente ama. E eu quero fazer uma pergunta, como é que anda a sua adoração em relação a Deus? Como é que anda? Está precisando de uma reforma aí, querido? Então, quando ele fala de palmeira, ele fala de resiliência no tempo de escassez, de resistência no tempo do deserto. Porque eu digo resistência, porque vai aparecer portas abertas para você, vai aparecer proposta para você,
que não são propósitos que Deus tem para você. Vão abrir portas para você que Deus não abriu para você. Resistir. A Bíblia diz: sujeitai a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Ele diz: traga o ramo de palmeira, flexibilidade. Na tempestade, o que acontece com a palmeira? O que é que ela faz? Quando o vento vem forte, ela faz o quê? Ela dobra. E quando o vento passa, ela volta à posição o quê? Original. Essa palavrinha para você que é legalista, rígido, você vai quebrar no dia da tempestade. Você não tenha dúvida disso. Isso é muito pesado, isso é muito duro, isso é muito rígido. O dia que vier o vento, você vai ser quebrado. Você não tem a flexibilidade, você não sabe lidar com a graça, você lida com a lei. Você é muito autoexigente. Você exige de você e não percebe que exige do outro. Você é pesado demais. Vou dizer para você, sai dessa furada, querido. Isso é a maior furada. Aprenda a lidar com a graça, seja flexível. Aí vou dizer uma coisa para você, você vai errar. Posso ouvir um amém, querido? Aí quando você errar, sabe o que você faz? Arrepende, peça perdão a Deus e recomeça e toca a vida. Tem gente que quando erra, fica quase uma semana perguntando por que errou. Meu irmão, o mundo não gira em torno de você. Errou, você é fraco, você é miserável, você é pobre, você é humano. Você vai errar. Sabe o que você faz? Agarra na graça e diz: Senhor, me ajuda aqui. Eu sou fraco, por isso tem a graça. É um favor o quê? Merecido. Você que é duro demais, rígido demais, e tem horror em errar. Não estou dizendo que você agora vai ser passivo para errar. Nós somos passivos a erro. Mas quando você errar, agarra na graça. Mas segura na graça, fala: Deus, eu errei. Tem misericórdia de mim. Aí não fica lá agora remoendo, por que errou, fazer. Aqui, assume a graça na sua vida. Assume essa paternidade de Deus na sua vida. Deus não é Deus legalista, não. Ele é um Deus o quê? Gracioso. Tira esse peso sobre a sua vida, em nome de Jesus, amém? Eu vou dizer para você, quando você é duro e rígido demais, o diabo aproveita disso e joga um monte de culpa sobre a sua cabeça. Hoje é dia de você tirar essa culpa sobre a sua vida. Porque nas cinco solas fala somente a graça. Nós somos salvos pela graça. Nós somos salvos pela graça. É isso que a Bíblia diz. Ele diz então que vocês tragam o ramo de palmeiras. Flexível. Não duro. Não rígido demais. Essa coisa legalista. Cheio de versículo na boca, mas não tem versículo na vida. Isso é um negócio terrível. Depois ele diz: traga um ramo de palmeira. Depois ele diz: traga um ramo de árvores do quê? Frondosas. Sua vida tem que ser uma sombra para os outros. Alguém tem que se aproximar de você, tem que achar sombra na sua vida. Nesse deserto do dia a dia, alguém tem que se aproximar de você e tem que achar uma copa grande e diz: aqui dá para descansar. Ele diz: um ramo de árvore, o quê? Frondosas. As pessoas que se aproximam de você, que ele consegue achar uma sombra na sua vida, uma sombra que traz descanso, consegue achar? Ele diz: para fazerem tendas conforme está escrito. Voltar para a lei. 31 de outubro, o grande reforma. E tem pessoas que estão enviando seus filhos para Halloween, não tem importância nenhuma. Está faltando discernimento no nosso meio. Não, é só uma festinha de vestir de bruxa, sei lá o que é. É uma festinha que é só de comer doce, bater na porta do outro. Eu digo uma coisa para você. Você precisa saber discernir os espíritos que vêm por trás dessas festas. É uma coisa cultural. De onde que veio? Com que intuito que veio? Estava conversando com a irmã essa semana, eu cheguei lá e disse: uai, sua filha não foi na escola? Diz: não foi. Hoje é dia de Halloween. E nós assentamos, explicamos para ela o que significa Halloween. E ela foi falando o que significava Halloween. Ela diz: não é bom ir para a escola. Está faltando esse ramo, querido, de árvores frondosas. A gente está enfiando nossos filhos em algumas festas, dizendo: não tem importância. É que você não buscou a palavra. Se
Se você sabe que tem uma maionese estragada e você dá seu filho, para tirar essa maionese fica mais difícil. Fica ou não fica? Fica. Se você sabe que está estragado, não manda seu filho, não. Para tirar, isso vai dar um trabalho e vai deixar o quê? Sequelas. Preste atenção nessas festas que estão sendo oferecidas nas escolas. Eu estou dizendo que nós temos um princípio, nós temos uma ética, nós seguimos um reino. Esse negócio não tem importância. Não tem importância baseada em quê que você diz que não tem importância? É uma festinha da escola. Que festa que é? Você consultou a Deus para enviar o seu filho? Ou você não consultou a Deus? Ou você está engolindo essas coisas tão facilmente, enfiando seus filhos nesse buraco, e depois você vai ter que chorar para arrancar ele de lá espiritualmente. Eu posso ouvir um amém? Quer ver? A pergunta é, está faltando esse ramo de árvore frondosa na sua casa? Porque se não tem esse ramo de árvore frondosa, seu filho não vai achar sombra. Ele vai entrar na internet e vai ser levado por outras pessoas. Ele não tem espaço de verbalização para sentar e falar dos seus erros. Sabe por quê? Não tem espaço nessa casa. O povo é legalista. Quando escuta um erro, parte para cima, arrebenta a pessoa toda. Tem que ter um lugar de árvores frondosas, onde eu posso falar da minha dor, onde eu possa falar do meu erro e não ser condenado e nem massacrado. Na sua casa tem essa árvore frondosa. Essa casa tem essa árvore frondosa onde eu posso chegar e dizer hoje, eu vou chorar porque eu só quero chorar. Tem esse espaço? E você vai dizer que isso é frescura, que não tem nada disso, que a vida é dura. Tem esse espaço na sua casa para essa árvore frondosa? Esse dia da árvore frondosa diz, olha, eu não quero mais nada. Eu estou doente. E alguém trazer uma palavra de consolo, de cura, de restauração. Tem esse espaço na sua casa. Existe essa sombra frondosa. O guri tirou uma nota ruim e vai dizer, ih, rapaz, eu tenho que levar essa nota para o meu pai. E quando ele diz, aí a nota está aí, o que você fala? Estou trabalhando, estou pagando, um negócio assim? No meu tempo, meu pai não me dava isso, e agora eu estou e tal, e tal. Você conhece alguém assim? Estou falando que eu sei, mas você conhece alguém que fala isso assim? E um dia o pai falou, não, eu estou trabalhando. No meu tempo não tinha isso, eu tive meu pai, não tinha isso. Aí o filho falou, pai, eu não pedi para nascer. Eu não pedi para nascer. Se seu filho falar isso, o que você ia fazer? Bom, se fosse antigamente, acho que a gente ia ficar sem uns dentezinhos. Por isso ninguém ia falar isso. Mas hoje seu filho falasse, eu não pedi para nascer. Árvores frondosas, tem que haver um espaço para comunicação, que é o tema aí do acampamento. Eu preciso comunicar. E quando eu tirei a nota vermelha, é porque eu não estava bem. Eu não dormi bem, eu não comi bem, mas ninguém percebeu. Só percebeu quando eu trouxe a nota vermelha para vocês. E vocês agora estão dizendo que está pagando colégio para mim. Lá nas suas casas tem um espaço para falar da dor. Ele não vai ter medo de chegar com a nota vermelha e mostrar para vocês, sabe por quê? Ele sabe que tem mais valor do que uma nota vermelha, é a pessoa dele. Na sua casa tem esse espaço para essa sombra, que ele não tem medo de levar a nota, mas também não vai deixar de ser corrigido, mas vai ser corrigido em amor. Vamos ficar de pé. (31 de outubro, o dia da reforma. E a pergunta continua. Você precisa de uma reforma? Esses ramos que foram apresentados estão todos alinhados na sua casa? Ou está precisando de trazer alguns ramos que já secaram? E você precisa subir a montanha de novo e trazer um ramo novo? E subir a montanha implica em subir a montanha de Deus e buscar de Deus. Trazer os ramos de árvore frondosa, de descanso, de refrigério, e de aquietar e sossegar a alma. Eita, alma desassossegada, não é? Ramos de árvores frondosas. O mundo precisa disso. Como precisa?
E você precisa subir a montanha. Vai à montanha de Deus, querido, fique lá, até seu rosto sair brilhando, e brilhando, e brilhando. 31 de outubro, o dia da reforma. Tem zambujeiro na sua casa? Está precisando ser enxertado. Está precisando ser enxertado. Dia da reforma. Você precisa de reforma? E Deus está aqui nesse momento para trazer uma reforma na minha vida e na sua vida também. Quando você disser a igreja precisa de reforma, você se inclui e diz: comece por mim, em mim e através de mim. Não joga a bola para ninguém não, essa bola é sua. Qual o ramo está faltando na sua casa, querido? Qual o ramo está faltando nessa tenda em que nós vivemos aqui? Nós estamos numa tenda. Sabe por quê? Nós somos passageiros, nós somos peregrinos aqui. E nós vamos para Sião Celestial. É para lá que nós vamos. E nós vamos voltar para casa. E não vai demorar nós voltarmos para casa. E Deus está dizendo: você, enquanto viver aqui na terra, você tem uma tenda. É para você lembrar do quanto eu fiz na sua vida. É para você lembrar, no tempo de deserto, eu não deixei faltar água para você. Ele diz: eu não deixei faltar água para você. A tenda está falando que você é uma palmeira. Ele diz: eu estou te sustentando. Ele diz: esse tempo vai passar. Esse tempo vai passar. Tem bom perfume na sua casa, querido? Um cheiro agradável. Bom perfume não tem lugar para carne. E não tem lugar para demônio na nossa casa. Não, não tem. Mas não tem mesmo. É de sobe a montanha. E vai trazer uns ramos para colocar nessa tenda enquanto você aqui viver. Não vai viver eternamente aqui, não. Aqui é só um espaço, um gap, um momento. Nós vamos para a eternidade. A diferença é se você vai viver com Deus eternamente ou distante dele. A diferença é essa. 31 de outubro. A gente precisa de uma reforma? Você precisa de uma reforma? Em qual área da sua vida você precisa de uma reforma? E Deus está aqui nessa manhã para restaurar. Para trazer uma transformação de mente. Não entrar na forma desse mundo, mas trazer uma reforma, uma transformação de mente. Está apertado? É assim mesmo. Ele diz: transformai-vos. Transformai para a renovação da vossa mente. É uma outra forma. É uma outra forma. É a forma da palavra. É nós que estamos na palavra. É nós que encaixamos na palavra. É nós que entramos na porta estreita. E tem gente que está vivendo essa forma. E diz: está difícil. Se alguém te prometeu que ia ser fácil, te enganou e tomou seu dinheiro. Ele diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom? Ânimo, eu venci. E tem gente que está querendo ir para o céu, porque está difícil. Senhor, você podia me levar para o céu. Isso é escapismo. Isso não é bíblico. E outro ponto é entrando na forma do mundo. Você que experimentou de Deus, querido, e hoje está querendo voltar para o mundo, já voltou. Saudade daquelas coisas do mundo, do companheirismo, da bebedeira, está com saudade disso. Ele não te chamou para você viver isso. Você já experimentou uma vez, você viu que não deu certo, veio e experimentou dessa água viva, quer voltar por quê? A gente não tem que viver o escapismo e nem entrar na forma desse mundo. Nós somos chamados para ser inconformados. Nós não entramos na forma desse mundo. Nós não precisamos da forma desse mundo. Deus chamou você, esse ramo trabalhado, cultivado, sabe por quê? Tem muitos zambujeiros do seu lado. E Deus quer que esses zambujeiros cheguem, que encoste em você e que receba a vida de Deus na vida deles. Amém, querido? Feche os olhos, vamos orar. E te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra. Te louvar em meio à senta.
está cuidando de mim. Vamos orar, feche os olhos. Eu gostaria de orar por você, querido. Eu gostaria de orar por você hoje. Que precisamos de uma reforma geral no corpo, na alma e no espírito. Você precisa verdadeiramente de Jesus, não Jesus histórico, aquele da história, não Jesus que morreu, ressuscitou e ele vive e está. Você quer uma mudança de vida hoje? Você quer entregar a sua vida para Jesus hoje? Ele está aqui neste lugar. Ele quer trazer uma reforma profunda no seu coração. Ele quer trazer uma reforma. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar. Se tem alguém no nosso meio hoje que deseja ter uma reforma, uma vida transformada, não por religião e nem por doutrinas, mas pela palavra de Deus, ser transformado por Jesus, ter uma vida de paz, tirar esse peso sobre a sua vida, ter uma paz que você nunca experimentou. Se tem alguém no nosso meio que hoje quer entregar a sua vida para Jesus, onde você estiver, levante uma das suas mãos, eu vou orar por você. Tem alguém no nosso meio? Levante a mão bem alto para que eu possa ver. Tem alguém no nosso meio? Levante bem alto a mão, que eu quero orar por você, que deseja ter uma nova vida hoje. Tem alguém? Entre você e Deus, que precisa de uma reforma de espírito, alma e corpo. Tem alguém? Levante sua mão bem alto, fique resistente. Entre você e Deus, Deus te trouxe aqui nessa manhã. Ele quer entrar na sua vida e transformar de vez a sua vida. Tem alguém? Esse momento é seu, Deus. Eu não vou insistir porque a decisão é sua. A vida não. A vida não te pertence. Essa vida alguém te deu e vai pedir conta dela. Você não tem ninguém? Todos receberam o que a ceia? Todos receberam? Quem não recebeu, levante a mão. Quem não recebeu o quiche da ceia, levante a mão bem alto, para que eu possa ver. Todos receberam? A ceia fala de uma reforma. A ceia fala de um alinhamento do homem com Deus. Jesus um dia veio e morreu na cruz por mim e por você. Está na hora de trazer um conserto. Tantas coisas entraram, tantas coisas distorcidas entraram. Diz: eu vim alinhar. Eu vim para trazer o homem, religar novamente o homem a Deus. Ele diz: eu vim religar o homem novamente a Deus. Tantas doutrinas, tantas coisas, tantas indulgências, tantas boas obras, tanta retidão humana para levar o homem a Deus. Isso não leva o homem a Deus. Só existe um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo de Nazaré. E quando ele morreu, ele diz: já está tudo consumado, está tudo pago. Você não tem que pagar nada. Você precisa só aceitá-lo como Senhor, Salvador da sua vida. E a ceia fala esse momento, quando nós somos lavados pela palavra. Somos lavados. E a Bíblia diz que quando eles retomaram, eles construíram a tenda junto à porta das águas e a porta de Efraim. É só continuar lá no verso. Porta das águas fala da palavra. Efésios 5:26 fala: lavando com a água da palavra. Eles montaram a tenda junto à porta das águas, que é a palavra, junto da porta de Efraim. O segundo filho de José, porção dobrada. Porção dobrada. Jesus Cristo proporciona isso a mim e a você, ter a porção dobrada em nossa vida. Porque Jesus é o primogênito. Ele veio como unigênito. Quando morreu, ressuscitou, se tornou primogênito. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. O que Cristo tem, nós temos. O que Ele conquistou, nós conquistamos. Detalhe, você já tomou posse aqui que Deus conquistou, aqui que Jesus Cristo conquistou? Já tomou posse disso? A pergunta é: o que você precisa nessa manhã de Deus? O que você precisa? Qual é o ramo que você precisa na sua vida, na sua casa, no seu trabalho? Qual é o ramo? E Ele pergunta para você: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Deus verdadeiramente está aqui neste lugar. E agora fale com Deus o que você precisa. Fale com Ele. E com
Confesse a Deus se você precisa acertar a sua vida, querido. Se você foi desobediente a Deus, você está em comunhão com a sua igreja, acerte com Ele agora, para que possamos juntos participar desse momento. Nós estamos aqui como peregrinos, querido. Essa sua casa é uma tenda. Um dia a gente vai embora, vai largar tudo isso aqui. Sabe por quê? Porque um dia Ele morreu na cruz, derramou seu sangue. Porque um dia na cruz Ele tomou sobre si todas as nossas dores e nossas enfermidades. E por isso juntos vamos comer do pão. E juntos bebamos do cálice. Dê glória a Deus, querido. Porque Ele vive. Declare. Posso crer no amanhã. Porque Ele vive. Porque Ele vive. Aleluia. Nós temos a vida eterna. Temor não há. Mas eu pensei. Mas eu pensei, eu sei que a minha vida Aleluia. Está nas mãos. está nas mãos do meu Jesus, revive está. E quando Enfim, declare. chegar a hora Aleluia. em que Nós vamos voltar para casa. Sem medo. sem medo verei na glória o meu Jesus revive está. Ele vive. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Aleluia. Porque Ele vive, Temor não há. temor não há. Mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, revive está. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, eu declaro uma semana de vitória sobre o teu povo e que não falte nenhum ramo sobre as nossas vidas, a nossa casa, porque em ti nós somos mais que vencedores. Já recebemos a vitória do Senhor, a restauração, a libertação e a cura do Senhor, no nome de Jesus. Vai em paz, querido. Deus te abençoe.